Muito bem, gente boa. Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta ao vivo para a segunda parte do Sala de Visitas Especial, número 20, com dois convidados muito queridos, muito especiais. Se você não assistiu a primeira parte, assista. Pastora Ana Maria, muito especial o testemunho dela, muito legal mesmo, inspirador, abençoador. Pastora Ana, que é a pastora gestora e de integração aqui, discipulada aqui da IBG. E a gente começou a segunda parte conversando com o pastor Flávio Querini, coisa boa. O pastor Flávio Querini, que é amigão, é nosso pastor de adoração, comunicação e celebração aqui da IBG, está ele aí junto com a gente de volta. E a gente está retomando essa segunda parte, para você que está aqui no Instagram e você que está com a gente no YouTube, para falar um pouquinho de dois temas que eu sei que são muito especiais para o Flávio, fazem parte da trajetória dele. Eu posso dizer, sou suspeito, mas o cara é um especialista, né? Alguém até brincou aqui, não canta nada, negócio de música e tal, né? Ele fica cantando. Eu falei que meu sonho era ser igual a ele, mas Deus não dá asa à cobra, Deus me dá uma voz igual a dele, né? Então eu fico ali com o microfone desligado, ali o pessoal do som sofrendo quando esquece. Meu amigo, vamos falar de adoração, de celebração, de liturgia. Você é envolvido com a MBB, Associação dos Músicos do Brasil, tem uma formação clássica, erudita, né? A turma está aí, voltamos para o segundo round, o Wellington Leme, a turma está voltando aqui, deixa eu até dar um tempinho para a turma chegar, para poder acompanhar. Mas você tem uma formação erudita, né? Uma formação teológica, lá no Seminário do Norte, enfim, e você hoje lida muito com a nossa liturgia aqui na IBG, é mais contemporânea, a turma chama de worship, né? Como é que você vê isso no mundo batista, evangélico, essa coisa de liturgia, né? O tradicional, a turma pergunta, né, se você é de uma igreja batista na convenção, se abandonou a fé. Como é que você vê essa questão da liturgia, da celebração na igreja hoje de uma forma geral? Como é que é a sua visão sobre isso? Há espaço para tudo? Não há? Enfim, queria que você falasse sobre isso aí para a gente. Qual é a sua visão sobre isso? Legal. Você você canta hino ainda? Gosta de hino? Acha que é uma heresia abandonar o sagrado quando for cristão? Uma coisa da formação, o que é pertinente na nossa formação é que a gente foi muito formado no normativo, né? Eu tenho falado muito isso. Nessa norma. E não no olhar para quem vai chegar. Né? Então, normalmente, a gente foi treinado para isso, a gente foi moldado para isso, né? Para um normativo no ministério. E na música não foi diferente. Então, assim, como eu não fui eu já fui estudar tarde música, né? Eu fui estudar sem saber nada de música, teoricamente falando, eu fui estudar com 25 anos, entrei para estudar música. Normalmente se aprende criança e tudo. Você não conhecia nada de música? Nada. Eu cantava na igreja, cantei em coros a vida toda, mas eu não tinha a linguagem musical para mim era algo zerado, né? Mas aí aquela coisa eu me tornei regente leigo na igreja, cantava, sempre tive uma posição de liderança desde a minha adolescência, de junior para adolescente, você vai descobrindo esse perfil de liderança. E a música sempre estava muito mais latente naquilo que eu fazia. E o grande desafio para mim de entender essa adoração, até porque eu passei por várias comunidades, então eu fui desde a igreja que tinha, né, a minha igreja de origem, que tinha órgão e piano, né, toda aquela estética batista antiga, né, do coro atrás do púlpito, né, piano do lado, olhando para o púlpito do lado esquerdo, órgão do lado direito. Mas a igreja começou, como eu sou peguei a geração, a transição para o inário para o culto cristão. Sim. A nossa igreja, a minha igreja de origem, ela transicionou para essa novidade na denominação, que era o inário para o culto cristão. A questão do órgão foi retirada, eu lembro muito daquele móvel lá, mas tenho pouca lembrança de alguém tocando. Por quê? Porque não tinha mais formação nessa área, era uma área muito complexa de formação para instrumentista. Então eu lembro só do móvel, muito piano, música coral, um regente congregacional e os hinos do inário para o culto cristão. E quando a gente começou a escutar cântico na igreja, foi por causa da turma jovem.
né? Que eu digo que é sempre uma turma marginal, né? Marginal no sentido de ela estar à margem do culto do domingo. Sim. Né? A gente criava cultos alternativos para que esse repertório acontecesse. E a gente dizia que era o culto jovem, né? Mas, na verdade, a gente tinha ali uma liturgia, uma celebração acontecendo, né? E a gente tinha muito essa questão, mas a linguagem e tal, tal, tal. E quando eu saí e fui para a Igreja do Forte, a Igreja do Forte ela foi fundada pelo pastor Fred Spen, que foi o cara que fundou o curso de música do Seminário do Norte. Foi talvez o segundo missionário de música no Brasil, da missão de Richmond, depois de Bill Wictor. E ele veio para Recife e ele foi pastor da Igreja Batista do Forte, que foi a igreja que Angélica nasceu. E eles já viviam toda essa transição de uma liturgia menos formal. Era uma igreja na praia, não tinha tanto essa questão do terno, né? Até por causa do calor. Né? As músicas contemporâneas conversavam com os hinos. Né? E a gente foi meio que percebendo essa dinâmica diferente. Então a gente foi iniciado muito nessa coisa de que não tem que ser daquele jeito, não tem que ser da música clássica e tudo mais. Mas por causa desse normativo, quando eu chego no seminário, a gente tinha que escolher uma área de atuação, de especificação. Eu escolhi a regência, porque eu não era um exímio instrumentista, ou eu ia para a área do canto, né? Ou eu ia para a área da regência. Qual foi a minha dificuldade? Porque o canto no seminário era uma especialização só no erudito. E eu nunca fui um cantor erudito, apesar de caminhar por esse meio também. Mas eu preferi me sentir mais à vontade de ir para a regência, porque a regência me dava mais liberdade na liderança de pessoas, na regência coral. Porque era um perfil mais latente em mim, na igreja. Sim. E aí eu fiz todo o curso em 5 anos, toda aquela formação clássica da música sacra, né? O nome do curso ainda era Música Sacra, quando eu fiz. E você acaba sendo moldado para esse perfil de igreja. Sim. Só que no final de semana, eu vivi uma realidade de igreja que dialogava com os dois, já com o contemporâneo. Né? O contemporâneo, para a nossa época, era João Alexandre, Vencedores por Cristo, né? Milad, Elo, isso era o nosso contemporâneo. Depois da década de 90, a gente já liderando adolescente, eu e Angélica, chega a Lagoinha, né? Com aquele fenômeno, já trazendo traduções da Hillsong, na primeira metade da década de 90, do século passado, e a gente começa a experimentar isso. Então, a gente teve essa experiência de um culto mais que dialogava com estéticas diferentes. E aí a gente realmente foi experimentando essa ideia de que o culto precisava dialogar com quem estava prestando o culto. A música do culto precisava conversar junto com a teologia, junto com a palavra, junto com a pregação da palavra, com as pessoas que estavam lá, sendo elas antigas na igreja ou sendo elas novas na igreja. O grupo era heterogêneo e tinha que ter esse alcance, né? Exatamente. E o grande desafio era esse, porque a gente foi criado no normativo de que a liturgia, a estética da liturgia, da adoração, era feita para quem era da igreja. Então, quando você chegava, você tinha que se moldar aquilo ali. Ou você entrava naquele normativo, ou você estava fora. Né? Porque era a minha igreja. Você chegou na minha igreja. A gente tinha muito isso, né? E o grande desafio foi esse. Então, quando eu vim assumir o ministério em tempo integral aqui em São Paulo, eu acabei tendo que lidar com isso, mas de forma muito conflituosa. E o que a gente tentou trabalhar? A gente tentou trabalhar exatamente a ideia do nós. Né? Nós somos a comunidade. Nós, como músicos da igreja, precisamos dialogar com a igreja. Mas dialogar com a igreja não é só em cima do púlpito, então embaixo também. Né? Saber que linguagem estética a igreja entende. Né? Sim. Porque se eu continuar cantando, mas os seus canglores vis não podem me atingir, talvez quem chegou agora na IBG não vai entender o que é isso. Né? Com certeza. Outras coisas conflituosas que a gente viveu no ministério foi a ideia de que extasiado, maravilhado, isso não pode. Mas
extasiado do hino, pode. Sim. Né? É sacralizar e paganizar. Eu posso no hino falar sobre, eu hino posso falar sobre extasiado, né? Mas no cântico não posso. Então, assim, esses conflitos não geram diálogo e não conversam com as pessoas. E para mim, um grande desafio sempre foi entender que a adoração, a música como ferramenta de adoração, ela primeiro precisa estar carregada da mensagem de Jesus, né? Porque a gente faz uma música cantada, a nossa música 99% dela é cantada, então ela precisa dialogar, ela precisa estar em convergência com a palavra de Deus. E também numa estética que consiga conversar com as pessoas de hoje. Que cheguem hoje na igreja e digam, eu estou entendendo exatamente, né? Eu lembro muito de um episódio que você contou da uma senhora que visitando a igreja, assim, nossa, eu já vi vários stand-ups, mas, nossa, né, você é muito bom. Mas assim, você entendeu a mensagem, ela entende tudo. Eu disse, então pronto, essa é a nossa missão, né, na adoração. Comunicar, né? Comunicar, né? Exatamente. A nossa missão não é fazer música boa ou ruim. A nossa missão não é fazer música esteticamente sacra, Vivaldi, ou Hillsong de agora, né? Não tem nada a ver com isso. A questão é como eu dialogo com a minha comunidade. E a ideia foi essa. A ideia foi essa, entender essa comunidade que eu cheguei na IBG. A IBG vai fazer 60 anos, eu cheguei depois. Né? Então, que história essa igreja tem? Em que ela tá inserida onde? As pessoas que vão entrar nela vão entender o evangelho. Né? O evangelho continua lá. Jesus continua sendo proclamado. Né? Então, a minha ideia de adoração está muito ligado a isso. A proclamação do evangelho. Numa estética que converse com as pessoas de hoje também. Você não negocia a essência mesma, mas é a forma e a linguagem que você tem que levar em consideração o ambiente, a cultura do lugar, sem perder a qualidade e a excelência. Mas o importante, a gente até pensa, a gente faz isso aqui na IBG, né? O nosso culto não é para crente, o nosso culto é para o cara que não fala o evangeliquez e entender o evangelho, que a gente já entende o evangelho, pelo menos deveria entender, né? Mas a ideia é essa, né? Nós já fomos alcançados por Jesus. A gente não precisa de culto para a gente. Sim. E nessa aí história entra na comunicação, né? Não, entra na questão da comunicação. Que entra nessa questão da comunicação que passa, né? Deixa eu só ler aqui alguns comentários aqui. O Elton Leme está dizendo aqui, ó. Não, esse é o cara, consegue cantar, pular, dançar e mexer o cabelo, tudo ao mesmo tempo, né? Para quem tem cabelo é fácil ainda. Para ele é fácil. Ele ainda tem cabelo, para mim tá ruim. Deixa eu me achar aqui. Quem mais? Tem o outro. Paulo Lima tinha dito, né? Que é o segundo filho do coração dele. Estava comentando. Paulo Lima da live, só você e Ana Maria para trazerem Paulo Lima para a live. Eu vou dizer para você, né? O Gledson tem uma curiosidade aqui, eu vou colocar aqui. O Sam, o Andrezinho, o Sam, né? Marcelo Billy Grant, tá agradecendo pela live. Né? A Thalita Foloni, a Thalita do Fabinho, está dizendo, eu cheguei a tocar uma vez no órgão. Thalita, você engana bem, viu, Thalita? Você está conservadinha, viu? Vou dizer para você. A Cris precisou sair, está bem inteira. Que mais? Deixa eu fazer a pergunta. Maristela Massa César chegou aqui, que legal. Maristela, Cris Caires, né? O Diego está dizendo aqui. Né? Cadê aqui? Né? Mas os seus clangores vis não podem me afligir. Salve, salve o cantor cristão. A turma está matando a saudade aí, né? Matando a saudade. O Gledson está colocando uma questão aqui. Tem uma turma aqui que é da antiga aqui, ó. Tá botando aqui, ó. Professor Aníbal, Flavinho é o melhor pastor Flávio, você é referência, saudade. O Aníbal foi meu adolescente lá em Recife, cara, em São Martim, hoje é professor, mora em Portugal hoje. Família querida demais da dele. Seja bem-vindo, Aníbal, legal demais ter você com a gente aqui. Vou juntar duas questões para entrar na questão da linguagem aqui, só para não perder a turma que está com a gente. Né? O Fabiano Mina está perguntando se você ainda sente uma resistência ao pensar na diferença de gerações. Rapaz, o Gledson colocou um negócio aqui, eu não sei se você vai falar a verdade, mas enfim, o Gledson colocou aqui, que deixa eu voltar aqui, eu achei interessante, até para respeitar quem está com... Rapaz, geração X mexendo com tecnologia é um espetáculo, né? É um negócio aqui que você vê para não tá aqui, ó, tá aqui. Curiosidade
como é a sua relação como ovelha do pastor Marcelo, sendo que trabalham juntos? Né? Eu estou perguntando o que a turma está botando, eu estou perguntando aqui. Pode falar a verdade, viu? Não se constranja não, que o emprego está garantido que o seu patrão é Deus. Não. Uma das coisas que hoje mesmo de manhã a gente estava com alguns pastores reunidos e uma experiência que a gente vai talvez levar para o resto da vida, eu e o pastor Marcelo, é que quando eu cheguei na IBG, ele chegou assim, não, porque você é meu amigo. Eu disse, não, você não é meu amigo. Você é o chefe e eu trabalho com você. É verdade. É história. Tô vendo susto. E aí eu tive que me acostumar, Gledson, com esse cara 380. E eu disse, mano do céu, vamos lá, né? E é um grande desafio. E assim, o diálogo e os papéis são muito bem definidos, né? Hoje eu posso dizer aqui, fica aí para quem quiser ouvir, o pastor Marcelo é meu amigo, né? Não é só o chefe, né? A gente brinca, eu e a Ana chama de chefe, tudo. Mas a gente é amigo, a gente já chorou junto, já riu junto, né? E isso cresce, cresce a relação de amizade que fortalece a caminhada do ministério. Tanto como ele, como nosso pastor, né? Não só como o chefe ou coisa desse tipo, ou amigo, mas o nosso pastor, né? Entendendo nosso papel como ovelha também, entendendo aquilo que é possível na caminhada como no trabalho, né? A gente hoje tem um diálogo muito legal e ele chega lá todo empolgado e não, vamos fazer, galera, e sai. Vamos mudar o mundo! E aí eu vamos mudar o mundo. E aí eu chego com um caminhão de terra e dá não. Que bom! Né? E aí, assim, mas assim, e a amizade e a relação de sinceridade e integridade fez com que a gente amadurecesse o trabalho e a relação de ovelha e pastor. Isso, para mim, isso é o que foi legal. Essa questão de poder ser sincero, de poder ser íntegro e dizer e conversar. E a amizade fortaleceu a caminhada do ministério. Legal, é interessante que hoje a gente estava conversando sobre isso à tarde, depois a gente ficou no carro um tempo, foi dar uma carona para ele, é muito legal. Por que eu até perguntei isso? Que é uma crise, né? Às vezes, entre ministros de música e pastores, e aí o Flávio, que é pastor, enfim, mas o pessoal fica meio, nós somos amigos, a gente trabalha junto, né? Somos diferentes, temos opiniões diferentes, mas há um respeito muito grande, né? Pelo ministério do outro, pela vida do outro, pela família do outro, a Angélica e as meninas aí, Lalá e Lelê, enfim, há uma caminhada. E aí eu vou levantar a bola aí. O Fabiano perguntou se você percebe que existe resistência entre gerações. Sim. Hoje. Como é que é isso para você? Sim. Na IBG, graças a Deus, a gente tem vivido tempos muito maduros com relação a isso. Minhas resistências, a resistência que eu enfrento ainda são de fora, né? Como eu ainda frequento a Convenção Batista Brasileira, faço parte do Conselho dos Músicos Batistas do Brasil, ainda eu tenho que ficar respondendo se é a nossa igreja da convenção, porque eu não rejo no culto e tal. E aí toda vez eu tenho que explicar e tudo mais. Então, assim, eu percebo essa resistência ainda, mas é engraçado porque com o tempo, né, e é engraçado isso, a gente acaba aprendendo, né, já se vão quase 13 anos de Ministério em Tempo Integral, e o ano que vem eu faço 7 aqui na IBG, as pessoas têm me procurado para conversar sobre isso, né? Sobre essa questão das mudanças, como é que a gente fez, como é que ela aconteceu. Sim. E aí eu percebo que essa resistência tem diminuído porque o mundo mudou, né? E se a igreja não entender isso, não dialogar com o mundo para apresentar o Evangelho de Jesus, vai ser muito difícil. Essa resistência vai mais atrapalhar do que ajudar na nossa missão, que é proclamar o Evangelho de Jesus, é fazer discípulo. Essa é a nossa missão. Então é isso. Ainda existe, mas hoje está diminuindo. Está diminuindo. E aí entrando, né, voltando naquela toada da linguagem, a gente está falando de comunicação, comunicar o Evangelho, que tem gente que estranha ainda, chega hoje na IBG, parede preta, iluminação, fumaça. E aí agora com a pandemia, a coisa da internet, nós passamos quase 5 meses lá juntos, com o tempo vazio, ministrando teoricamente, né, ali para as cadeiras, a gente sabia que era para as pessoas. Como é que você vê, falando de linguagem de comunicação, essa coisa da pandemia? Foi um problema, uma oportunidade? Tem muita gente que te procura, né? Vou botar um celular, quanto eu gasto?
que você diria sobre esse novo tempo, essa nova forma, você que cuida do nosso culto, da nossa comunicação, enfim? Uma das coisas que eu vejo é que isso a IBG também me fez crescer nessa área, porque eu vim muito com essa cabeça, eu sou músico, sou ministro de música e tal, e de repente eu tive que dar com comunicação, transmissão, liderança, voluntário, né? E isso me fez crescer demais, porque me fez buscar coisas novas. E uma das coisas que a gente percebeu é que, mesmo com aquela estética que a gente aprendeu da música sacra e do culto mais tradicional, existia uma comunicação acontecendo. Né? A comunicação ela estava acontecendo, né? Seja a comunicação efetiva das atividades da igreja, seja a comunicação do próprio evangelho para que as pessoas entendessem. Umas 2 semanas atrás eu estava compartilhando de que o nosso grande desafio é saber usar bem a ferramenta da tecnologia. Né? E as pessoas acham, quando vem foto antiga de igreja, que aquela corneta que ficava na fachada da igreja era para pregar o evangelho para o bairro. E muitas vezes não era, porque a igreja colocava aquilo porque as igrejas eram pequenas na sua fundação, e quando elas cresciam, as pessoas ficavam do lado de fora. E como é que eu faço para comunicar esse evangelho? E aí o uso da tecnologia começa, porque as igrejas eram pequenas e a gente sabe disso, principalmente nós batistas nascemos nas periferias, né? Nós crescemos nas periferias, né? Nós talvez nascemos no grande centro, mas fomos para a periferia, foi na periferia que nós crescemos como denominação. E as igrejas eram pequenas, as igrejas eram nas casas. Né? E quando essa igreja começa a crescer, há uma necessidade de trazer a tecnologia para dentro da igreja. Porque se precisava comunicar o evangelho para as pessoas. Sim. Então, muitas vezes, quando a gente vê aquela corneta lá nas fotos antigas, né, a gente acha que era a paróquia do bairro. Não, é porque as pessoas não cabiam mais dentro. E quem pregava lá dentro precisava ser ouvido por quem estava lá fora. E essa é uma reflexão que eu faço muito quando eu dialogo com a tecnologia atual, né? E eu descobri que eu sou millennial agora nesse summit. Aguenta, é isso, mano. O cara tá me tirando não sou geração X. Falei que ele é X, agora é millennial, é um garotinho, tá se achando. Meu Deus. Ai, Jesus. E aí, uma das coisas que, para mim, foi pertinente na IBG foi entender toda essa mudança de tecnologia e essa comunicação que precisava alcançar as pessoas de fora. Então, como é que eu dialogo com as pessoas de fora? Né? Eu dialogo com a linguagem que elas entendem. Né? E eu hoje mesmo, de manhã, na nossa reunião lá com os pastores, eu falei, hoje a fé vem pelo ver. Porque a gente tem toda uma geração, né, que começou com a televisão preto e branco, depois colorida, e hoje é uma geração touch, né, rápida, e que tem muita informação, é que a igreja precisa se comunicar também com esse mundo atual e tecnológico e touch. É uma nova era. Com os olhos, né? Exatamente. Eles ouvem com os olhos, isso é fato. E aí, com a pandemia esse ano, foi compulsório. As igrejas tiveram que fazer a sua transição para esse tipo de linguagem. Não teve jeito. Não teve jeito. Foram 5, 6 meses de improviso, achando, não, vamos improvisar aqui com o celular, porque daqui a pouco passa. E foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E eu sei que muitos pastores que podem ver depois essa live no YouTube, ou estão acompanhando aqui com a gente, podem dizer, mas vale a pena esse investimento? Vale a pena agora eu sair e tirar do orçamento da igreja, montar uma estrutura agora para a live? Né? Eu lembro muito da live que você fez com o Osmar Guerra, e que é possível hoje fazer transmissões de várias possibilidades. Né? Tá aí a internet dá esse leque. Né? E uma das coisas que a gente caminhou foi para dialogar com as pessoas e alcançar em lugares que talvez presencialmente a gente não fosse alcançar. Né? E aí, eu conversando, por exemplo, quando a gente decidiu pintar a parede de preto, né? Eu até brinquei numa live que eu fiz para o pessoal lá em Pernambuco, eu disse, paredes pretas importam. Né? Boa slogan.
Porque não é uma questão de modismo, né? Foi o que eu falei, lá na nossa igreja, na IBG, nós não fizemos por modismo, fizemos por necessidade, né? E várias questões foram fundamentais para essa definição. Primeiro que as nossas portas são na frente, né? Qualquer movimentação durante o culto tira a atenção das pessoas, né? Outra coisa, a gente lida muito com imagem. A gente lida muito com imagem hoje, né? A imagem é muito predominante na nossa igreja hoje. Então, a imagem ela reflete melhor no ambiente escuro, né? Quando a gente vai ao cinema, o ambiente é escuro. Quando a gente vai ao teatro, o ambiente fica escuro, né? Quando a gente vai a um concerto, que seja, porque a gente tem trabalhado efetivamente com imagem para pregar o evangelho hoje. Sim. Né? Não é só o ouvir, não é só o áudio que tem que chegar bom, o vídeo também. E de certa forma diminui a distração. No nosso caso, que as portas são na frente, né, tem a iluminação, e a gente usa até a questão da luz um pouco. Né? Estou falando que alguém me perguntou no Summit, essa coisa de diminuir a luz. Aí eu falei, cara, não é modismo, mas está comprovado, estudos, que você diminui a possibilidade de distração do que a luz de cozinha. Você mantém o foco no que está acontecendo ali. Enfim. Exatamente. As pessoas acham que às vezes assim, você chegou aqui, vou pintar de preto. O pastor resolveu, o pastor Flávio resolveu. Mas é legal você falar isso. Exatamente. E aí, uma das coisas que a gente percebeu é que nessa comunicação, a gente já fazia transmissão quando eu cheguei na IBG. O que a gente queria é subir de nível. Vou usar essa expressão. A gente quis subir de nível, a gente quis para uma qualidade melhor, a gente quis sair de uma transmissão de 280p, que é o menor frame que o YouTube transmite, para pelo menos HD, em 720p. Né? E eu lembro dessa corrida para mudar essa qualidade da transmissão, da nossa comunicação visual e áudio. E as pessoas sempre vinham com, não, orçamentos exorbitantes, né, coisas assim absurdas. E a gente foi descobrindo que é possível, com um orçamento possível, dentro do orçamento da igreja, fazer coisas com qualidade. E a gente foi descobrindo isso apanhando, né? Foi o melhor crescimento que a gente teve, foi errando, né, perdendo ali o culto, né? Eu lembro e a Angélica, até hoje eu lembro isso com a Angélica, de eu chegar em casa derrotado, assim, porque a gente tá no culto e a live cai 5 vezes e a gente não sabia o que fazer. Eu nunca parei de cantar, porque, tipo, pode parar de cantar no meio do louvor, porque caiu a transmissão. Eu disse, gente, eu nunca fiz isso na vida, né? E aí foi um desafio muito grande, mas esses erros fizeram a gente crescer, aprender, né? E essa é uma das coisas que eu tenho conversado muito para quem eu tenho a oportunidade de compartilhar e tem nos procurado para dar essa consultoria, dar essas orientações com relação à live. A internet é um oceano, como disse o Osmar, é um oceano de coisa para aprender. A gente pode adequar a nossa a realidade financeira da igreja a uma qualidade de transmissão muito legal e entender que quando a gente tem um número de audiência, né, a gente cresce o número da audiência, de views e de compartilhamento, a gente está falando de uma nova era de compartilhar o Evangelho de Jesus. Verdade. O nosso objetivo, a nossa missão não é ganhar likes para ser o melhor da internet. A gente quer compartilhar Jesus com um maior número de pessoas que hoje se relacionam pela internet. Né? A gente viu o Greg Rochelle falando, né? No Summit, ele disse que ele usou lá um recurso que a pessoa buscava, e estava procurando sexo online, e ele botou um link lá para dizer assim, por que não igreja online? E o cara dizia, Deus está falando comigo, né? Porque ele usou o recurso dessa comunicação atual para dialogar, para compartilhar o evangelho com o mundo que jaz no maligno. Essa é a nossa missão desde os primórdios da cristandade. Agora, como a gente usa essa ferramenta com excelência, é o nosso grande desafio de se propor a aprender. Eu estudei música, eu digo isso para todo mundo. Eu estudei música, minha formação é em música. Mas nada me impediu de aprender sobre câmera, sobre luz, sobre internet, sobre transmissão, enquadramento, enfim. Isso, para mim, foi só aprendizagem e crescimento. Não, com certeza, acho que todos nós nos reinventamos, aí você talvez tenha sido o que mais se reinventou, porque essa é uma área totalmente nova para você, para todo mundo da IBG a gente não tinha. Eu costumo dizer e brincar, Flavião,
né, que é mais ou menos como lá em Atos, né, uma das razões e aí, como historiador, da expansão do cristianismo, foram os 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas do Império Romano. Eu acho que a gente tem que ter essa leitura dessas estradas que Deus está pavimentando virtuais da internet. Quer dizer, a gente estava aqui em Emelino, Zona Leste, hoje Deus abriu estradas para a gente alcançar até os confins da Terra, né? Então, através da internet. Exatamente. E é uma linguagem, até a gente aprender, né, é difícil. Mas quando você se interage com ela, ela vira uma ferramenta poderosa. Né? Claro que o ser humano vai usar a ferramenta para o bem e para o mal. Né? Com certeza, o escudo não foi feito para a guerra. Né? Sim. Se a gente for olhar os primórdios da função do escudo. Mas o ser humano diz assim, eu vou usar isso para matar outras pessoas, né? Ou para me defender, enfim. Esse é o grande desafio, como eu uso essa ferramenta. E a questão da estética está muito ligado a isso. E a gente, quando tem nos nossos valores da IBG, né, tem uma celebração contextualizada, eu digo isso muito quando eu compartilho sobre isso com o pessoal da minha área e tudo. Celebração contextualizada com quem? Né? Ela é contextualizada onde? Com quem? Em que tempo? Né? Eu falei isso para minha mãe de oração, que hoje tem mais de 90 anos, né? Foi a minha Débora, né? De oração na minha juventude, quando ela perguntou para mim, você agora é pastor? Né? A pergunta que todos fazem, né? Você agora é pastor? Né? Na sua igreja canta hino, e não canta hino, é só cântico, e tal. E eu disse para ela, a senhora conhece minha igreja? Ela, não. A senhora conhece o meu povo? Não. Eu disse, então, não dá para fazer copiar colar. Né? Aquilo que a gente viveu fez a gente crescer. Fez a gente chegar até aqui. Né? A história desse povo que está chegando hoje ao Evangelho, abraçando Jesus e deixando ele transformar a vida, é uma outra história que vai ser escrita daqui para frente. Por isso que eu acredito, não no termo pejorativo que a gente viveu um tempo atrás, né, de nova era e tal, mas a gente está vivendo uma mudança de era. Isso é muito claro. É muito claro. E se a gente. E a minha teoria do armário de Nárnia, né? No dia se eu conseguir escrever um livro na minha vida, eu quero falar sobre isso. É a teoria do armário de Nárnia. Né? A gente passa a semana inteira no século XXI, mas quando chega no domingo a gente quer entrar no armário de Nárnia e ir para o século XIX. Né? E a gente quer cantar a fé dos nossos avós, os hinos dos nossos avós, né? A fé dos nossos avós, não. Essa fé viva dos mortos precisa me levar para frente. Precisa me fazer me enxergar no mundo que eu vivo hoje. Então, assim, para mim, o fato de, né, hoje o pessoal fica zoando, porque você agora fica dançando lá na frente, né, e usa umas calças rasgadas e tal. Né? Primeiro porque eu me sinto muita vontade de fazer isso. Né? E essa é uma das coisas que a IBG também vai me marcar pro resto da vida. Eu posso ser quem eu sou de verdade. Né? Eu não preciso criar um personagem. Né? Então eu me sinto muita vontade de um dia ir mais social, ou um dia ir mais esportivo, ou um social, casual, né? Que seja, mas que... é você, exatamente. E uma das coisas que eu acredito demais é que celebração precisa ser alegre. É por isso que a gente chama de celebração. Sim. Sabe, o culto a Deus, né? Se a alegria do Senhor é a nossa força, a gente precisa trazer essa alegria para a celebração. Sabe, não a melancolia, né? Como discurso de reverência. Mas eu posso dançar e pular e me alegrar diante de Deus sendo reverente, porque Ele me conhece. Top demais. Cara, bom demais. É igual como disse o pastor lá, que a turma reclamava que já não se fazem mais pastores nem igrejas como antigamente, né? Que bom, né? Porque a gente precisa de pastores e igrejas para hoje, né? Celebração para hoje, para esse século, para essa geração. Cara, bom demais o papo, mas a hora foi. Deixa eu só ler aqui, ó. O Bledson está dizendo aqui, ó, o culto está cada vez mais lindo e organizado e cheio do Espírito Santo. Que mais? Né? O Paulo Lima está perguntando aqui, você teve apoio da... Opa, essa pergunta eu não vou poder terminar a live. Paulo Lima está perguntando, você teve apoio da velha guarda da IBG? Guarda aí que você vai terminar com essa aí. O Wellington Leme está dizendo, quais os perigos? Você junta tudo aí e responde que é útil. Quais os perigos das estradas pavimentadas da tecnologia para a igreja do século XXI?
né? Então, Fabiano está colocando, somos seres sociais, precisamos todos dos 5 sentidos, né? A turma, né? A Edilene está puxando, viu como as Déboras têm sua importância, que lidera aqui o Ministério Déboras da Igreja. A Fernandinha está dizendo aqui, a Fernanda, Dugão, não sei se foi um refrigério, mas atenderá uma parte da igreja, uma mudança que veio para ficar. Ver alguns idosos participando do culto online no chat, achei o máximo, né? A Hernandes, a Bia Hernandes, assim como o mundo, a igreja também precisa evoluir para continuar a alcançar as pessoas. Geração nova aí, legal, legal. O Eduardo está dizendo aqui, oi Titi, o Eduardo Aguiar, acho que é o seu sobrinho do Recife, Edu. Meu sobrinho lá de Recife. Gente boa, gente boa. Flavião, junta aí essa questão que o Paulo Lima colocou do apoio da velha guarda e que o Wellington colocou também da questão dos riscos do século XXI, e o Fabiano emendou, assim, desses líderes que acham que não tem que mexer com estética, né, que não é importante. Vamos lá. Com relação ao nosso pai, Paulo Lima, benção, pai. Como ele mesmo falou, eu fui recebido com tapete vermelho. Né? Tive apoio total, me senti apoiado e me sinto até hoje. Né? Como você fala, esses adolescentes são os que mais nos sustentam em oração, né? Não reclamam das mudanças que a gente faz, pelo contrário, respeitam e caminham conosco nas mudanças que a gente propõe. Né? A gente sabe que não é o estilo deles, como também não é o nosso, né? De vez em quando a gente se pega aqui em casa, tenho saudade de ouvir o órgão, um hino, um Vencedores por Cristo e tudo mais. Todo mundo sabe, mas nós conhecemos dentro do cantor pressão de cor, eu e você, isso nós somos criados. Exatamente. Mas recebi apoio e recebo total, me sinto totalmente suportado pela igreja. Não me vejo, né, como a gente foi questionado esses dias, só iria para outro lugar hoje se Deus mandasse mesmo. Ainda ia brigar com ele uns 2 meses, mas obedeceria. Porque eu me sinto muito suportado, inclusive por essa velha guarda que entende a missão que a gente tem como igreja. Né? Não é a nosso bel prazer, não é porque está na moda, mas é porque a gente quer alcançar pessoas para Jesus. Esse é o nosso objetivo. Né? Com relação à pergunta do Wellington, nós temos vários riscos. Né? A igreja sofre riscos já há muitos anos. Se a gente volta um pouquinho para a história recente da igreja, a gente vai viver, vai perceber que nós flertamos com muitas coisas. Né? Quando eu estava conversando com amigos numa live sobre essa questão de tendência, ele falou, né? Ele usou a expressão, mas essa música de hoje é muito pobre. Eu disse para ele, mas meu avô, quando começou a entrar Milad, Elo, Logos, com violão na igreja, ele dizia a mesma coisa. Porque violão, naquela época, era instrumento de vagabundo, né? De boemia. E aí a gente dizia a mesma coisa. Nossa, mas não são os riscos dos recursos do século XX, do mundo entrar na igreja. Né? E uma certa vez, conversando com um querido, assim, uma referência no Ministério da Música, que foi o pastor Elias Moreira, eu falei para ele, mas por que eu posso cantar ópera wagneriana, que Wagner era alguém que não tinha ligação nenhuma com Deus, pelo contrário, mas eu posso cantar uma música wagneriana com a letra cristã, mas não posso cantar uma música brasileira exaltando Jesus, porque a música brasileira é de Satanás e a música wagneriana, que foi alguém do período romântico, que não era flor que se cheirasse, não vou entrar aqui agora no mérito da história, mas que a gente usa essa música operística para cantar dentro da igreja e dizer que ela é sacra, e a música popular, ou a música brasileira, na sua concepção, dentro da realidade brasileira, ela não é sacra. Então, a igreja já sofre esse risco já historicamente. O grande desafio é que quando a gente tem o direcionamento de Deus e a paz de espírito, a paz que excede todo entendimento para tomar as nossas decisões, a gente sabe que Deus vai bancar. Essa é a nossa certeza. Nós não temos, né? A Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Quando a gente obedece
a Deus, ele vai suprir, ele vai sustentar, ele vai bancar, porque ele prometeu, a igreja, Jesus prometeu, as portas do inferno não vão prevalecer. Então, quando a gente dialoga com esse mundo, quando a gente traz recursos que o mundo utiliza para dentro da nossa comunicação e da nossa estética cristã, na verdade, a gente usa isso como ferramenta. Isso não são os nossos pilares. Né? E quando a gente estiver se aposentando, chefe do ministério, quando a gente estiver indo para a aposentadoria, outras linguagens vão aparecer. Com certeza. E vão nos chamar de talvez ultrapassados. Nós vamos, né? É a dinâmica da vida, né? Exatamente, né? E então assim a gente corre risco sempre, né? A Bíblia fala, vocês são entregues aos lobos todos os dias. Sair de casa é um risco. Mas se a gente não for ousado na dependência do Espírito, a gente não cumpre a nossa missão. E esse é um desafio que a gente tem na IBG nessa questão da celebração, né? De entender que essa celebração precisa alcançar todas as pessoas. Todas as pessoas. Tem a ideia de que a essência a gente não negocia de forma alguma, mas a forma ela é negociável, ela é adaptável, desde que o objetivo, como diz lá, não importa que o evangelho seja pregado, cantado, encenado, coreografado, iluminado, enfumaçado, né? Mas a gente tem consciência, porque a gente até brincou, né? Às vezes as pessoas não têm ideia dos trabalhos de bastidores, acham que chega no domingo, mas isso tudo é planejado, é pensado, é orado, é baseado na Bíblia. Enfim, ninguém está se aventurando, né? E a gente sabe, olha o que eu estou colocando, né? A gente sabe, eu e o Flávio estamos direto na celebração, a gente trabalha isso todos os dias, quando vai falar sobre o sermão, às vezes o que acontece durante o culto ali, a gente sabe dos riscos, mas a gente tem, primeiro assim, tanto eu quanto o Flávio, eu digo isso, a gente trabalha juntos, né? O nosso temor de Deus, a gente sabe que nós estamos aqui, ele é o dono da igreja, a igreja é dele, nós não somos dono de nada, a gente quer, e sempre ora, hoje eu podia estar sendo ministério, pedindo que ele nos mostre a direção para cuidar da igreja que é dele. Que a gente vai passar, mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar, ou porque nós vamos morrer aqui, ou porque Deus vai nos levar para outro lugar. Então a gente tem essa consciência, ninguém está querendo implantar, né, ministério independente, deixar nome, quadro na parede. Né, então. Nome em sala. Não, nome de sala, não. Acho que é deixar um legado na vida das pessoas e eu acho que risco sempre tem, é risco estar vivo. O maior risco é você passar pela vida e não agregar nada, não construir nada de novo. Meu amigo! E a última coisa aqui do Fabiano é com relação à resistência. Eu costumo dizer que a Bíblia fala que a gente precisa só resistir ao diabo. Pastores que resistem vão sofrer porque ele não vai, o evangelho não vai dialogar com o mundo atual. E Deus colocou a gente nesse tempo. É nesse tempo, para pregar o evangelho nesse tempo. Então, a Bíblia fala, só resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente só resiste ao diabo, o resto a gente caminha em frente. Depois dessa, padrão Flávio querido, boa. Meu amigo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, Obrigado por esse papo, você sabe que eu ficaria, a gente faz isso, é bom demais, eu e o Luciano, a gente está sempre aqui desse tempo junto, é uma alegria caminhar com você, você é um amigo querido, um cheiro para a Angélica, para as meninas, tamo juntos, viu? E a gente segue junto aí, tentando descobrir o que Deus quer para fazer em nós e através de nós. Obrigado por esse tempo especial. Você é um cara muito querido. Foi massa demais. Bom demais. Você que está com a gente no Sala de Visitas, eu estou encerrando. Né? 1h40 de Sala de Visitas. Mais que especial, eu falei que isso vai render. Então, você que não assistiu aqui, está no canal do YouTube Marcelo Santos Oficial. Vai ser muito bom ter você lá com a gente. Compartilha aí, vai estar no YouTube a partir de amanhã. Então, tanto bate-papo com a pastora Ana, bate-papo com o pastor Flávio. Tenho certeza que foi muito especial e semana que vem a gente está junto aqui de novo, tá bom? Grande abraço para vocês todos. Fiquem na paz de Jesus, juntos na caminhada aí. Um grande abraço. Conseguimos trazer Paulo Lima para a internet e para o Instagram. Flávio, mas é uma vitória. É uma vitória. Nós agora estamos na nossa missão, estamos na glória. Abraço, meu amigo. Cheiro grande. Deus te abençoe. Um cheiro.